Aula 7, apostila SAS, exercício 9 das atividades propostas. A figura ao lado mostra, em certos instantes, algumas linhas de campo elétrico indicadas por linhas contínuas e algumas superfícies equipotenciais, indicadas por linhas tracejadas, geradas pelo peixe elétrico, Engemania virensis. A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a 4 vezes 10 elevado a 5 volts. Suponha que a distância entre os pontos C e D seja de 5 vezes 10 elevado à terceira e que o campo elétrico seja uniforme da linha que liga esses pontos. Calcule o módulo do campo elétrico entre os pontos C e D. Bom, gente, exercício bacana, conceitual, com a conta aqui também, mas a ideia é a seguinte: ele nos dá que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Como o ponto C e D encontram-se, respectivamente, D na superfície equipotencial de B e C na superfície equipotencial de A, em qualquer ponto do meu campo elétrico aqui, a diferença de potencial ela será a mesma. Por quê? O B tem o mesmo diferencial de B, então lá o D tem o mesmo diferencial de B e o ponto A tem o mesmo diferencial do ponto C. Tá ok? Logo, a diferença de potencial entre o ponto D, no caso aqui, entre o ponto C e o ponto D, será igual à diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Bom, por que isso é importante? Porque ele pede para calcular o módulo do campo elétrico. Considerando que o campo elétrico aqui é uniforme, como ele pede aqui, nós sabemos que para um campo elétrico uniforme, nós temos que E é igual à diferença de potencial dividido pela distância. A diferença de potencial entre o ponto CD, ele já deu aqui no exercício. A distância também é dada no exercício. Agora é só calcular aqui o valor do campo elétrico, que no caso será igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 volts por metro. Lembrando mais uma vez, esse também é um exercício que dá para resolver sem fórmula nenhuma. Se a gente não lembrar da fórmula, nós temos aqui, ele nos dá a fórmula nas alternativas, porque ele diz o quê? Que o campo elétrico, a unidade de medida é volts por metro. Tá aqui, tá dizendo volts por metro. Bom, o volts é calculado, o volts mede o quê? Mede a diferença de potencial, que é o U. Diferença de potencial entre C e D. Metros mede a distância. Está aqui a equação, está aqui a fórmula necessária para resolver o problema. Tá ok, gente? Façam as contas aí, e verifiquem o valor.